Trazemos mais uma atualização sobre o Grêmio em nosso canal de notícias urgentes do Tricolor Gaúcho. Para vocês, que compartilham da mesma paixão pelo Grêmio que eu e valorizam estar sempre bem informados, peço que se inscrevam em nosso canal antes de compartilharmos esta importante notícia sobre o Grêmio. O Grêmio espantou qualquer sombra de dúvida que pairava sobre sua forma recente com uma vitória convincente sobre o Atlético PR, garantindo seus primeiros 3 pontos no Brasileirão. Cristaldo e Soteldo marcaram os gols da noite, fechando o jogo em 2-0. Após algumas oscilações nas partidas anteriores, o tricolor mostrou resiliência e determinação em campo. As mudanças no time titular demonstraram uma estratégia eficaz, com destaque para as substituições no sistema defensivo que fortaleceram a equipe. O jogo começou com uma dinâmica cautelosa de ambos os lados, mas logo o Imortal assumiu o controle. Cristaldo abriu o placar em uma jogada bem trabalhada, com Pavon e Dodge se destacando nas assistências. O domínio gremista continuou na segunda etapa, com Soteldo ampliando o marcador após uma cobrança de lateral inteligente. Mesmo enfrentando um adversário que vinha de uma sequência impressionante de vitórias, o Grêmio manteve sua compostura e concentração até o apito final. As tentativas de contra-ataque do Atlético PR foram neutralizadas com uma defesa sólida do Grêmio, destacando-se a atuação determinante de Gustavo Martins e Jeromel. Com essa vitória sólida, o ambiente no clube se acalma e Renato Portaluppi terá tempo para ajustes antes dos próximos desafios. O confronto crucial contra o Estudiantes de La Plata na Libertadores está no horizonte, mas antes, o Grêmio recebe o Cuiabá em casa pelo Brasileirão. O tricolor agora está firmemente focado em sua trajetória, confiante em sua capacidade de enfrentar qualquer desafio que o aguarde na temporada. A direção do Grêmio não está para brincadeira neste mercado de transferências. Em uma jogada ousada, o clube oficializou uma proposta para adquirir o talentoso zagueiro Gemerson, do Atlético Mineiro. Mas a negociação vai além do simples intercâmbio de jogadores, também inclui a liberação do meio-campista Edenilson. Segundo fontes próximas à direção gremista, a avaliação é de que a oferta é simplesmente imbatível. O valor do negócio é estimado em robustos R$ 8 milhões, uma cifra que demonstra a seriedade do interesse do tricolor em reforçar seu plantel. A promessa do Galo é de uma resposta até o início da tarde desta quinta-feira, 18. Com a janela de transferências prestes a se fechar, na sexta-feira, 19, o cronômetro está correndo para os lados de Porto Alegre. O clima, porém, é de otimismo. O Grêmio almeja uma solução que satisfaça ambas as partes, vislumbrando a concretização de um negócio casado, que traga tanto Gemerson quanto Edenilson para o time tricolor. Agora, a bola está nos pés do Atlético Mineiro. Gemerson, com 31 anos, tem um currículo invejável, com passagens por clubes como Mônaco, Metz e Corinthians, além do próprio Atlético Mineiro. Já Edenilson, aos 34, acumula experiências em equipes renomadas como Corinthians, Udinese, Genoa e o arquirrival Internacional. Com uma oferta estimada em US$ 1,5 milhão, 7,8 milhões de reais, pelo zagueiro, a negociação está em pleno andamento. Agora, resta aos torcedores gremistas segurar a respiração e esperar pelo desfecho desta emocionante saga no mercado da bola. Em uma reviravolta no mundo do futebol, o Grêmio se vê próximo de garantir a contratação do meio-campista Edenilson, ex-Inter que atualmente tem contrato com o Atlético Mineiro. Em meio a especulações e negociações, jornalistas esportivos confirmam que o jogador está prestes a vestir a camisa tricolor. A direção gremista não hesitou em confirmar as tratativas com Edenilson, revelando que o volante, cujo contrato com o Galo se estende até o final de 2024, poderia chegar ao Grêmio por meio de um acordo de empréstimo, com o Atlético arcando com parte de seu salário. Essa movimentação no mercado foi desencadeada após o jogador ser oferecido ao tricolor, em uma transação que está sendo meticulosamente avaliada devido ao seu caráter arriscado. Apesar das incertezas, as negociações avançam, e a chegada de Edenilson ao Grêmio parece cada vez mais certa. O jogador, que não está nos planos do técnico Gabriel Milito, demonstrou disposição em se transferir para Porto Alegre e vestir as cores azuis do Imortal. Com as partes se aproximando de um acordo, resta agora a decisão final do experiente jogador de 34 anos.
Com um contrato previsto de 2 anos e um salário estimado entre R$ 400 mil e R$ 500 mil, além de possíveis bonificações, Edenilson atualmente recebe um salário de R$ 800 mil. Apesar de ter enfrentado recentemente uma lesão no cotovelo esquerdo, Edenilson é um nome de peso no cenário do futebol brasileiro, tendo disputado 60 jogos e marcado 3 gols pelo Galo desde sua contratação em 2022. Com a temporada em curso, sua chegada ao Grêmio promete reforçar ainda mais o time e suas ambições nos campeonatos nacionais e internacionais. Grêmio ganha e Jeromel celebra. O Grêmio retomou o caminho das vitórias conquistando um importante resultado contra o Atlético nesta quarta-feira, 17. Em uma partida que marcou o retorno do clube ao Brasileirão, o time comandado por Renato Portaluppi venceu por 2-0 na Arena, somando os primeiros 3 pontos na competição nacional. O veterano Pedro Jeromel, peça-chave na defesa tricolor, destacou a importância do triunfo após um período de oscilação. Após 2 derrotas seguidas, contra o Huachipato pela Libertadores e Vasco pelo Brasileirão, o Grêmio enfrentava um clima de desconfiança. No entanto, a vitória sobre o Atlético trouxe alívio e confiança para a equipe. Eu acho que a gente esteve muito bem. A gente passou por uma semana de instabilidade, mas nosso time é experiente, afirmou Jeromel. O zagueiro ressaltou a força do Grêmio em seu estádio e elogiou a consistência defensiva diante de um adversário qualificado. Jeromel também enalteceu o trabalho de Renato Portaluppi, destacando a continuidade do treinador como um ponto forte da equipe. Um resultado positivo, o Grêmio agora se prepara para enfrentar o Cuiabá no próximo sábado, 20, novamente na Arena, em Porto Alegre. O duelo será válido pela 3ª rodada do Brasileirão. O Grêmio encontrou o caminho da vitória no Brasileirão 2024 ao superar o Atlético PR por 2-0, em uma partida que trouxe alívio aos torcedores e uma dose de confiança renovada. Os gols de Cristaldo e Soteldo não apenas garantiram os 3 pontos, mas também evidenciaram uma atuação defensiva sólida por parte do tricolor. Em meio a uma montanha-russa de resultados nas últimas semanas, que incluíram desde a glória do heptacampeonato gaúcho até uma decepcionante derrota em casa para o Huachipato na Libertadores, o técnico Renato Portaluppi manteve o otimismo. O momento do Grêmio é ótimo, afirmou o treinador, ressaltando a conquista recente no Gauchão como um marco histórico para o clube. Porém, Renato reconheceu a necessidade de melhorias, especialmente após resultados adversos em competições importantes. A lesão de jogadores-chave adicionou desafios extras, levando à exploração do elenco em busca de soluções. Enquanto alguns jogadores, como Gustavo Martins, responderam positivamente ao chamado, outros, como o JP Galvão, enfrentaram dificuldades em corresponder às expectativas. Dodge brilha na Arena do Grêmio em noite de seu aniversário. Na noite de ontem, a Arena do Grêmio testemunhou uma atuação memorável de um jogador até então discreto, Dodge. Numa partida marcada pela defesa sólida do tricolor gaúcho, Dodge emergiu como o grande destaque, contendo as investidas do Atlético PR e garantindo a vitória por 2 multiplicação 0. Contratado sem muito alarde, Dodge se mostrou essencial na contenção do sistema defensivo, área que tem sido problemática para o Grêmio desde a temporada anterior. Sua atuação como primeiro volante não só consolidou o meio-campo, mas também permitiu mais liberdade para Vilazanti brilhar. A vitória não poderia ter vindo em momento mais oportuno para o jogador, que, em entrevista após o jogo, não escondeu sua satisfação. Temos um grupo forte e quando a oportunidade aparece temos de aproveitar. Foi um belo presente para mim que faço aniversário hoje. A atmosfera festiva contagiou não só os jogadores, mas também os torcedores, que viram seu time fazer o dever de casa com excelência. A noite na Arena do Grêmio foi, sem dúvidas, iluminada por Dodge e sua contribuição vital para a vitória tricolor. O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, foi agraciado com uma homenagem especial nesta quarta-feira, 17, em reconhecimento à sua incrível marca de 500 jogos à frente do clube. O marco histórico foi alcançado durante a partida contra o Huachipato, válida pela Libertadores, no último dia 9 de abril. Alberto Guerra e Antônio Brum entregaram a homenagem ao treinador. Antes do embate contra o Atlético PR, pela rodada do Brasileirão, o comandante gremista foi surpreendido com uma emocionante homenagem. Uma camisa personalizada, cuidadosamente emoldurada em um quadro com o número simbólico 500, foi entregue a Renato, juntamente com uma placa comemorativa.
A entrega foi realizada pelo presidente Alberto Guerra e pelo vice Antônio Brum, em um momento de celebração e reconhecimento da dedicação e do sucesso do treinador ao longo dos anos. Aos 61 anos de idade, o dono da Casa Mata não apenas é o técnico que mais vezes comandou o Imortal em sua rica história, mas também é reconhecido como um dos mais vitoriosos. Esta é a quarta passagem de Renato pelo clube, demonstrando não apenas sua competência técnica, mas também sua identificação e amor pelo tricolor gaúcho. A homenagem representa não apenas um marco numérico, mas simboliza a dedicação, o compromisso e o legado deixado por Renato Portaluppi ao Grêmio, uma história de sucesso que certamente continuará a inspirar gerações futuras. O tricolor está nos ajustes finais para garantir a chegada desse reforço. O jogador, atualmente no Atlético Mineiro, deixou sua marca no Internacional, e muitos colorados guardam boas lembranças de sua passagem. Mas o clima esquentou no programa Sala de Redação quando um jornalista, claramente identificado com o Inter, decidiu mandar um recado direto para o Edenilson. Luciano Potter, em uma carta aberta, soltou seus sentimentos. Num misto de humor e preocupação, Potter ainda brincou com seu colega, sugerindo que, se por acaso o vídeo não chegasse ao jogador, ele deveria entregar a carta pessoalmente nas mãos do Edenilson. Parece que há uma grande expectativa em torno da chegada desse jogador ao Grêmio. É bastante comum que a torcida tenha opiniões divergentes sobre a contratação de ex-jogadores de rivais, especialmente em times tão tradicionais quanto a dupla Grenal. No caso dos torcedores colorados, é compreensível que muitos não vejam com bons olhos a chegada de um ex-jogador do Internacional ao Grêmio, especialmente se ele teve uma história marcante em seu clube. Na partida contra o Atlético PR, o Grêmio ergueu-se e fez 2-0, em um jogo que ecoou a maestria do tricolor. Com gols de cristal do Sotel, dos torcedores celebraram a vitória nas arquibancadas enquanto o jogador Pavon comemorava na zona mista. O argentino não apenas brilhou com sua habilidade em campo, mas também foi o arquiteto de uma das jogadas, fornecendo uma assistência para um de seus colegas de equipe. Na zona mista, após o embate, Pavon não poupou palavras ao celebrar a conquista de sua equipe. Estou muito feliz pela gente que conseguiu sair com os 3 pontos. A verdade é que estamos muito felizes, o time tem que jogar assim, declarou o jogador. Questionado sobre sua substituição no segundo tempo, Pavon demonstrou confiança em sua recuperação, afirmando que irá avaliar sua condição e decidir se estará disponível para a próxima partida contra o Cuiabá. Os números falam por si só. Desde sua estreia, Cristian Pavon emergiu como líder em assistências e participações em gols do Grêmio. Com 11 jogos disputados, o argentino acumula 3 gols, 4 assistências e uma impressionante média de 100 minutos por participação em gol. Além disso, suas 17 finalizações e 17 passes decisivos destacam sua versatilidade e importância para o time. Com uma nota SofaScore de 7.45, Pavon solidifica seu papel como peça fundamental no esquema do Grêmio. Na vitória contra o Atlético PR, Renato Portaluppi, treinador do Grêmio, utilizou a coletiva pós-jogo para lançar um aviso à imprensa e aos seus jogadores, especialmente os mais jovens. O comandante gremista abordou diversos aspectos, destacando a importância do equilíbrio entre o desempenho em campo e a conduta extracurricular. Renato reconheceu os desafios enfrentados pelo time na partida da Libertadores, ponderando sobre o desgaste da recente final do Gauchão e os festejos decorrentes. No entanto, ele frisou que nenhum jogador extrapolou limites, apenas desfrutaram de um momento de celebração com um chopp na arena, sem prolongar a noite até altas horas. Renato deixou claro que não espera um elenco de jogadores santificados, mas tampouco tolerará excessos. Ele delineou uma expectativa realista: se os jogadores mantiverem um padrão de comportamento que represente 20% do seu próprio comprometimento, estará satisfatório. Porém, advertiu que quem não corresponder será substituído, indicando que a fila anda para os que não se enquadram nas expectativas. Eu também não quero um time de santo. Mas também não quero um demônio, que vai varar a noite. Eu falo para eles que se fizerem 20% do que eu fazia, pode sair à vontade. Antecipando o próximo embate no sábado, Renato anunciou a concentração dos jogadores já na quinta-feira, não como punição, mas como medida para garantir descanso e alimentação adequados, especialmente para os que têm responsabilidades familiares e para aqueles que carecem de hábitos alimentares saudáveis. Após a vitória do Grêmio no Brasileirão,
O atacante JP Galvão desabafou em uma entrevista na zona mista, abordando sua fase no clube e rebatendo as críticas vindas da torcida. Conhecido por seu estilo incisivo dentro de campo, Galvão não fugiu das perguntas difíceis e demonstrou uma postura franca diante das câmeras. "Olha, eu vou ser bem sincero", começou Galvão, destacando sua satisfação com o resultado positivo. "Estou feliz porque a gente ganhou. Para mim, é a única coisa que conta. É uma situação diferente, mas eu bati, briguei e o time ganhou. Vou feliz para casa por conta disso. É estranho, eu fiquei muito tempo na Itália fazendo gols. E quando os gols não acontecem, a gente fica se cobrando, a cabeça quase que explode, mas é isso, é aquela sensação de querer fazer de qualquer jeito. Entendo as cobranças da torcida, mas sei que a maior cobrança vem de mim mesmo. Estou aqui para dar o meu melhor e ajudar o Grêmio a conquistar seus objetivos." Com essa vitória e a determinação demonstrada pelo jogador, fica evidente que JP Galvão está determinado a superar desafios e contribuir para o sucesso do time. A torcida, por sua vez, pode esperar um jogador comprometido e focado em fazer a diferença em campo. Flamengo tem preocupações com o ex-jogador do Grêmio. Na partida entre Flamengo e São Paulo, uma notícia desagradável preocupou os torcedores rubro-negros. Aos 2 minutos de jogo, Everton Cebolinha, ex-Grêmio, foi alvo de um pisão no tornozelo direito, o que resultou em sua saída precoce aos 12 minutos do primeiro tempo. O jogador, que já havia sido substituído na partida anterior contra o Atlético Goianiense devido a uma lesão semelhante, demonstrou não suportar a dor, indicando um incômodo no tendão de Aquiles. Este é uma preocupação não só para o atleta, mas também para o time carioca, que contava com sua habilidade e experiência em campo. Por meio de seu perfil oficial, o clube informou que Everton Cebolinha passará por reavaliação do departamento médico devido ao desconforto no tendão de Aquiles do tornozelo direito. A incerteza sobre a gravidade da lesão paira sobre a equipe técnica e os torcedores, que aguardam ansiosamente por notícias sobre a recuperação do jogador. O Grêmio recebeu uma resposta negativa diante da sua busca por reforços vindos do Atlético Mineiro. O diretor de futebol do clube mineiro, Vitor Bag, confirmou a permanência de Gemerson no elenco, rejeitando assim qualquer possibilidade de transferência para o tricolor gaúcho. Em declarações à imprensa, Vitor enfatizou a importância de Gemerson para os planos do Atlético Mineiro, afirmando que o jogador é uma peça fundamental nos projetos do técnico Diego Milito para a temporada em curso. Em declarações à imprensa, Vitor enfatizou a importância de Gemerson para os planos do Atlético Mineiro, afirmando que o jogador é uma peça fundamental nos projetos do técnico Diego Milito para a temporada em curso. O Gemerson não tem nenhuma possibilidade de sair. Sabemos da importância, é um jogador que o Milito conta para a temporada, assegurou o diretor.